Alô, boa noite. Estamos dando início à nossa palavra pastoral de hoje, sábado, dia 28 de março, são 7h30 da noite. Nós vamos ter o nosso tempo hoje, a nossa palavra pastoral, enquanto nós ainda estamos pensando bastante, tem pensado bastante, aliás, de como que a gente pode fazer esses momentos um pouco mais interativo. Não só simplesmente passar para os irmãos uma mensagem, tem todo o seu valor, obviamente, mas de alguma maneira interagir com os irmãos. Então eu estou vendo o pessoal dando boa noite Valéria, Deise, Teca, boa noite Cláudia, Luciano, Gian e Valéria, Rosânia, boa noite, tem gente nos visitando. Aliás, tem sido interessante isso, né? Essa dinâmica online aí, com bastante visitante. Você que está nos visitando, seja bem-vindo ao nosso tempo, à nossa reflexão, palavra pastoral. Aliás, também ainda pensando bastante, e foi intencional, nós temos nomes diferentes para de manhã o nosso tempo de devocional, à noite o nosso tempo de palavra pastoral, para justamente refletirmos em diferentes aspectos, né? A devocional que seja um bálsamo para o seu coração, que seja um consolo para você, lidando com uma porção de coisas novas, na verdade novas na intensidade, mas já velhos conhecidos nossos, né? O medo, a ansiedade e assim por diante. E a palavra pastoral, alguma coisa para nos puxar mais e pensarmos como que nós vamos desenvolver a nossa missão, que não mudou, num contexto diferente. É assim que pelo menos eu tô encarando agora esse tempo e a gente pode refletir e aprender a melhor maneira de não só interagir com os irmãos, como de passar conteúdo com teores diferentes, com propósitos diferentes para a edificação da igreja, tá bom? Muito bom. Então vamos lá, pessoal, vamos orar e aí nós mergulhamos um pouco para falar sobre essa experiência do isolamento. Eu joguei alguns pensamentos aqui e eu quero compartilhar com os irmãos conforme nós pensamos no que seria essa experiência do isolamento e como nós podemos encarar de uma maneira bíblica e de uma maneira que seja produtiva, tá bom? Então abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque nós podemos chegar diante do Senhor, ainda que em lugares diferentes, na nossa cidade, na nossa região, no Vale do Paraíba, chegarmos diante do Senhor e pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos direcione como igreja, no cumprimento do nosso papel, no cumprimento da nossa missão. Num contexto diferente, nós pedimos que o Senhor nos dê criatividade, que o Senhor nos dê, ó Deus, sempre um senso renovado da missão e como nós podemos executá-la com obediência e temor. Abençoe o nosso tempo juntos e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então vamos lá, pessoal, sobre a experiência do isolamento. Essa semana eu passei um tempo dando uma olhada em particular em notícias referentes a depoimentos de pessoas sobre a experiência do isolamento, né? Alguns países estão na nossa frente e é interessante ver que existe comumente, existe uma descrição comum desse período de isolamento, que é na primeira semana, que é o que nós mais ou menos estamos encerrando, alguns de nós aqui, como uma experiência de férias forçadas, né? Há um descanso, há uma certa sensação de férias sem sair de casa, muita gente colocando uma série de coisas em ordem, armários em ordem, ou colocando até mesmo séries que você queria assistir, livros que você gostaria de ler, e parece que isso foi comum ao longo do tempo. Depois isso dá lugar a um certo tédio, né? O tédio, o pessoal se encorajando, cantando nas varandas, não sei se você viu isso, né? O pessoal cantando em varanda, descobrindo formas diferentes de praticar esporte. Teve um francês que numa varanda correu uma maratona durante 6 horas, numa varanda de 7 metros, uma varanda tanto quanto considerável, mas no seu apartamento ele correu uma maratona de 42 quilômetros, levou ele quase 7 horas para fazer o feito, foi filmado pela namorada dele, um negócio muito maluco, né? Um poeta italiano que ofereceu o número dele para que as pessoas ligassem e ele batesse papo com elas, a fim de lidar com a solidão. Nós vemos que o mundo vai oferecendo formas diversas para lidar com a experiência do isolamento. E tem uma porção de coisas referentes a ela, né? Os brasileiros aí na sua produção de memes, piadas e assim por diante, né? Porém, dificilmente o mundo vai descrever por completo essa experiência de isolamento. O mundo não vai fazer uma interpretação correta da experiência de isolamento, muito menos propor soluções que não vão passar de paliativos para o isolamento. Por que eu digo isso, né? Quando nós paramos para pensar no que é uma definição do homem, para que ele foi criado, quem é Deus
e o seu propósito, o mundo desconhece e arranha apenas a superfície dessas importantes definições, esses pilares aí da nossa experiência humana. Mas nós temos a resposta disso. Então eu acredito que nós temos que fazer uma reflexão sobre esse período de isolamento, embora muito daquilo que eu e você experimentamos vá tocar naquilo que é comum às pessoas, parte da humanidade, mas nós temos informações que nos levam mais profundo para isso. E eu quero refletir com você sobre alguns aspectos negativos dessa experiência de isolamento. E o primeiro deles que eu quero destacar para você é que o isolamento vai nos tentar, e talvez você já tenha passado por isso, a tristeza. Tristeza. Pessoas estão tristes, muito tristes nessa fase de isolamento, e não é à toa quando nós lemos na palavra de Deus, por exemplo, que como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Salmos 133, 1. Há uma alegria que nós desfrutamos em particular na nossa experiência como Igreja Batista Maranata, de quando nós nos reunimos. É tão gostoso quando a gente se reúne. E quando nós não podemos e somos tolhidos disso por circunstância maior, como por exemplo esse isolamento social que nós estamos sendo submetidos para conter uma epidemia de um vírus novo que está rodando por aí, nós ficamos tristes. Há uma tristeza. Nós vamos ser tentados à tristeza, talvez você já esteja lidando com isso. Esse aspecto negativo do isolamento em que alguns já começam a falar de uma crise, uma epidemia de depressão. Eu li inclusive um post, o pessoal preocupado com a questão de suicídios, né? Porque justamente nós vamos ser tentados a essa tristeza. E eu e você sabemos a razão de onde ela veio, porque nós fomos projetados para estarmos juntos, seres sociais, e em particular vivemos unidos como irmãos. Quando isso não está presente, nós vamos experimentar tristeza. Esse é um aspecto negativo do isolamento, muito fácil de identificar na minha experiência, na sua experiência, e que a gente vê também como é possível identificar isso, inclusive na Escritura. O segundo aspecto do isolamento é que o isolamento vai nos tentar a buscar nossos próprios interesses. Não só a tristeza, como também o egoísmo. Pare e pensa nisso daqui, ó. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Em condições normais, que não são o que nós estamos vivendo, ok? Isolar-se é uma manifestação de insensatez egoísta. E de novo, deixa eu refrisar aqui. Em situações normais, em situações comuns, que não são a que nós estamos vivendo, isolar-se é um sintoma, é um sinal de uma insensatez egoísta. É alguém que busca apenas os seus interesses e vai contra a verdadeira sabedoria. Porém, em dias em que o isolamento temporário, deixa eu refrisar aqui, temporário, se faz necessário, nós também seremos tentados a viver o que a nossa natureza comumente nos tenta no curso normal da nossa carne. Porque nós temos uma insensatez ainda remanescente no nosso coração, na nossa carne, nós somos tentados ao egoísmo. Agora, nesse processo de isolamento, como é que nós vamos ver a manifestação desse egoísmo? Por exemplo, a apatia os que estão sofrendo. A apatia os que estão sofrendo. Nós vamos procurar desenvolver os nossos próprios interesses, arrumação da casa, ou nos entreter com os nossos próprios programas de televisão, nossas leituras. Esse isolamento forçado, então, nos tenta viver um estilo de vida egoísta, manifesto na apatia aos que estão sofrendo, ou indiferença aos que precisam de ajuda. Ou ainda pior, a falta de iniciativa em criar e cultivar relacionamentos de amor. Irmãos, o solitário, ele busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós estamos passando por experiências de solidão, mas não deve ser por causa da nossa insensatez egoísta. Devemos transformar, e conforme nós somos lembrados hoje, inclusive na devocional, temos sido desafiados em outras palavras pastorais também, a esse tempo de solitude, que o estar sozinho não seja um isolamento, uma solidão da insensatez egoísta, mas seja por esse tempo temporário, esse período apenas, e em breve, se Deus quiser, estaremos reunidos. Mas lembre-se, você vai ser tentado à tristeza, você vai ser tentado ao egoísmo, e o isolamento vai tornar o nosso trabalho descoordenado e difícil. A desorganização.
Nós falamos numa palavra pastoral durante essa semana, inclusive, de orarmos por nossas autoridades, em que elas têm se mostrado confusas diante de uma situação extremamente difícil e nova. E essa desorganização, ela é aumentada quando nós estamos isolados, né? Nos falta ver o todo. E isso acaba retardando, freando a nossa própria maturidade. Considere o seguinte, ó. Neemias capítulo 4, versículos 19 e 20. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Isso é Neemias no processo e no trabalho de reedificação dos muros. Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Então o povo está separado, está espalhado ao redor do muro para da reedificação do muro da cidade de Jerusalém. E eles estão isolados. Quando tocava a trombeta, eles se reuniam num lugar e o Senhor lutava por eles. Então era difícil manter e coordenar um trabalho quando as pessoas estavam isoladas ao redor de todo um muro. Isso, obviamente, é bem tangível, fácil de ver, visível. Mas considere o que Efésios capítulo 4, versículo 13 diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo diz que esse processo de crescimento no conhecimento de Cristo e maturidade é uma jornada que nós passamos como comunidade. E agora nós estamos isolados, restritos no relacionamento um com o outro, e a tentação é de cairmos numa desorganização que freia a nossa maturidade. Nós precisamos estar cientes disso. Então existem 3 aspectos negativos bem rápidos de nós detectarmos nesse período de isolamento. Você vai ser tentado à tristeza, você vai ser tentado ao egoísmo e você vai ser tentado a viver de uma maneira descoordenada do corpo, desorganizada. E cada um desses aspectos freia a nossa maturidade em Cristo, freia aquilo que nós devemos desfrutar como igreja do Senhor Jesus Cristo. Bom, existem alguns aspectos didáticos disso tudo. E conforme nós pensamos nessa experiência, até mesmo nessas tentações que nós somos submetidos, não é? Nós precisamos pensar o seguinte, sobre os aspectos didáticos desse isolamento. Existem experiências que nós estamos passando bem palpáveis, terrenas, tangíveis, visíveis, que nos ajudam a entender o que nós já deveríamos experimentar espiritualmente diante de circunstâncias corriqueiras. Eu vou tentar explicar melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Essa experiência de isolamento tem um aspecto didático enorme para nos ensinar na pele o que nós espiritualmente passamos dia a dia e não percebemos. Pare e pensa sobre isso daqui. Nós estamos experimentando na pele o que dia a dia já acontece e nós estamos desatentos. Realidades espirituais que estão agora bem palpáveis diante de nós. Por exemplo, o isolamento é uma experiência dolorosa. É uma provação. Amanhã de manhã na escola dominical nós vamos falar sobre provação. Então esse é o item que eu vou passar menos tempo aqui falando de como nós podemos aprender com esse isolamento. Mas nós aprendemos na dor e Deus nos amadurece em meio às provas. E o isolamento é uma delas. Fica bem claro isso. Nós estamos restritos e passamos por tensões financeiras e econômicas, restrito e tensões relacionais. E tudo isso é um processo em que Deus nos amadurece e dói. Então tem um aspecto didático nessa provação, nesse isolamento. E o isolamento é parte do pacote todo dessa prova. Okay? O segundo aspecto é que o isolamento é uma experiência dolorosa que provoca a dor da desunião. Okay? É uma experiência dolorosa que nos aponta para a dor da desunião. E aqui eu quero que você preste bastante atenção, isso é um ponto importante. Olha só, no dia a dia nós ficamos insensíveis e deixamos de perceber a dor que as nossas atitudes causam um no outro. A dor da separação. Nós passamos tão desapercebidos em hábitos ruins, e esses hábitos provocam em nós não percebemos. O isolamento está nos dando uma amostra grátis do que é isso espiritualmente. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso para você. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Vamos falar de maledicência e fofoca. A maledicência e a fofoca separam pessoas.
E nós distribuímos ela numa epidemia que corre mais rápido do que o próprio vírus que hoje nos aflige. Nós distribuímos maledicências, nós distribuímos fofocas e nós separamos pessoas e não percebemos. O que o isolamento está fazendo? Está nos mostrando a dor da separação. Aquilo que você está experimentando hoje no isolamento é aquilo que nós provocamos espiritualmente em pessoas quando não controlamos nossa língua e espalhamos fofocas e maledicência. Eu espero que essa experiência dolorosa seja bem administrada e absorvida por nós, ao ponto de entendermos que espiritualmente é isso que estou causando em pessoas quando não controlo a minha língua. Senhor, tem misericórdia de nós precisamos aprender isso. O isolamento é difícil e maledicência, fofoca, isola pessoas. E é tão doloroso que a partir de agora eu não quero mais fazer isso. Obrigado, Senhor, por ter me ensinado. Essa experiência está nos ensinando a dor que a maledicência tem em nos separar. E não só isso, por exemplo, a Provérbios 17:9, o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Existe mais um aspecto importante. Existe mais um aspecto importante dessa experiência dolorosa do isolamento e que nós precisamos refletir. A falta de perdão separa pessoas. E nós simplesmente nos damos ao luxo de, na vida comum, não perdoar pessoas, nos isolamos de pessoas, separamos pessoas e agora esse isolamento está nos dando uma amostra grátis, na pele, o que significa nos separar uns dos outros por causa de falta de perdão. Nós precisamos agora nos apropriar disso e falar assim, Senhor, no dia a dia, eu não vejo a hora de voltar para a vida normal. Mas qual é o aspecto da vida normal que nós queremos voltar? Qual é o aspecto da vida normal que nós não deveríamos voltar? Porque nós estamos experimentando a dor do isolamento e existem algumas práticas habituais nossas que precisam morrer porque elas isolam pessoas. Fofoca, maledicência, falta de perdão, isola pessoas. E nós estamos experimentando na pele a dor e a tristeza do isolamento. Então que o Senhor nos conduza também nesse processo de provação a dar boas-vindas das mudanças que Ele quer fazer na minha conduta, no meu caráter. Na minha conduta e no meu caráter. O terceiro aspecto interessante, didático desse isolamento, é que o isolamento também é uma oportunidade de ouvirmos a voz que ignoramos em meio ao barulho do dia a dia. Agora, quando tudo cessa e não há mais ruídos, nós somos levados a ouvir a voz que deveríamos estar sempre ouvindo, mas que no dia a dia nós nos esquecemos. E você sabe qual é. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Na minha angústia. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. De que em meio às angústias, cada um desses salmos, eu li 4 versículos dos salmos diferentes para os irmãos, expressam a esperança do salmista de ouvir a voz do Senhor. Irmãos, esse isolamento está nos ajudando a anular ruídos, cuidado para você não ser consumido por notícias, obviamente, ok? Nas redes sociais, nos próprios sites de conteúdo e etc. Mas nos dá a oportunidade de eliminarmos ruídos e ouvirmos a única voz que nós não podemos deixar de ouvir, a voz do Senhor, que fala conosco por meio da palavra. Então você percebe como esse isolamento nós podemos tirar uma série de lições diferentes, num teor diferente, para nossa maturidade. É isso que as provações vão fazer conosco, meus irmãos. Agora, como é que nós lutamos então contra os efeitos negativos da experiência do isolamento? Primeiro deles eu apontei a tristeza. A tristeza. É triste. Se ficarmos isolados é triste. Talvez você tenha aí netos que você está sendo privado de ver, avós que você gostaria de ver, filhos que você não pode ver, abraçar, ter conversas próximas com pessoas, deixar de ir em lugares que comumente você ia. Mas lembremos que existe uma grande alegria no Senhor, ainda que em circunstâncias sóbrias como essa que nós estamos experimentando. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Quem diz isso é o apóstolo Paulo aos Filipenses, os mesmos que testemunharam quando ele e Silas
foram castigados injustamente, presos injustamente e cantavam louvores ao Senhor na prisão em Filipos. Alegrai-vos no Senhor. Contra a tristeza é hora de redescobrir a nossa alegria no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Qual é a cara disso? Você vai aprender dia a dia. Mas o norte é esse. A voz do bom pastor, o bom pastor Senhor Jesus Cristo, nos chama para nos alegrarmos no Senhor. Nos alegrarmos no Senhor. Contra o egoísmo, nós vamos amar pessoas porque Deus nos amou primeiro. 1 João 4,19. Né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é um esforço de amor prático. Amor prático tanto materialmente, ontem na palavra pastoral, o pastor Marcelo nos desafiou justamente nisso, não é? De estar nos recursos neste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar no seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Oportunidades devem surgir, estão surgindo já para amarmos irmãos e demonstrarmos isso materialmente. Amarmos irmãos também não é apenas materialmente, mas também com nossas palavras, na prática espiritual. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, diz: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5, versículo 11 é mais ou menos a mesma coisa. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E ambos encerram um tempo em que o apóstolo Paulo traz informações e revelação da parte de Deus para nós acerca do nosso destino eterno. Da volta do Senhor, da ressurreição dos mortos, nós vamos nos consolar uns aos outros dessa maneira. Então nós vamos lutar contra o egoísmo amando pessoas de forma prática e material e com nossas palavras, lembrando as pessoas do consolo de Deus, baseado na sua palavra. E aí é um esforço contínuo para ligarmos para as pessoas. Okay? Como é que nós fazemos isso em situações normais, em situações comuns? Nós simplesmente estamos caminhando, nós somos capazes de identificar alguém cabisbaixo, nós vemos irmãos tristes, nós identificamos tom de voz. Tudo isso agora não é possível mais. Vai precisar de uma dose extra da nossa parte para identificarmos quem são aqueles que devem ser alvos do nosso amor, tanto prático, material, quanto espiritual com nossas palavras. Por isso a importância de você criar esse hábito de ligar para os irmãos. Ligar para os irmãos. Todo dia tem o texto, com exceção de domingo, nós vamos ter o texto do dia para você ligar para alguém, ler o texto, orar. Isso é a formação de um hábito. Então não fique desesperado se algum dia dessa semana você não fez, não esqueceu, não priorizou, ok? Nós estamos formando um hábito, vamos continuar insistindo nisso. Consolai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros. Então, é a disciplina para a gente ingressar numa rede de comunicação que viabiliza o conhecimento um do outro, do estado um do outro. Então, se você ainda não está cadastrado no nosso grupo de WhatsApp oficial, manda uma mensagem para a Flávia, cadastre-se, tem informações que nós estamos vinculando apenas lá e apenas lá que será, ok? Legal que tem os outros grupos com interação, continue cultivando todos eles, mas você precisa se informar e ter uma postura ativa para conhecer as necessidades da igreja, para a gente conhecer as necessidades suas e podemos servir e amar de forma prática, ok? E contra a desorganização. Se uma das tentações que nós vamos passar também é desorganização, fundamental, reconhecemos que o bom pastor é Jesus e olhando fixamente para Ele. Fixamente para Jesus. Quando todos nós estivermos olhando para o mesmo pastor, para o mesmo líder, o Senhor Jesus Cristo, nosso trabalho como pastores é apontar para os irmãos Jesus Cristo, nós vamos seguir o mesmo mestre. Nós vamos estar, aquilo que o apóstolo Paulo nos chama, a pensar concordemente, a termos o mesmo sentimento, a termos os olhos fixos em Jesus. Então, os canais de comunicação da igreja estão estabelecidos, nós conseguimos colocar aí dentro do nosso convívio como igreja, nesse tempo de isolamento social, os tempos em que nós vamos ouvir da palavra do Senhor. Gostando ou não dos canais, estando familiarizado ou não com eles, é o que nós temos. E louvado seja o Senhor pelos canais, ok? Então eu estou vendo um monte de gente aprendendo Facebook, aprendendo YouTube, eu mesmo estou tendo que me readequar numa série de coisas,
mas tem tantas dicas práticas que nós podemos compartilhar uns com os outros para estarmos antenados, não é? Você pode curtir nossa página para receber as notificações, você pode clicar no sininho lá do YouTube para você se inscrever no canal e receber as notificações, estar a par das coisas que estão acontecendo, cadastrar-se para você que é membro da Igreja Batista Maranata, no WhatsApp oficial da Igreja Batista Maranata e receber as informações, ok? Então é preciso nos adaptarmos e sermos gratos a Deus pelos recursos de comunicação, ok? As notícias elas são confusas, mas nós vamos continuar ouvindo a voz de Jesus. As notícias são confusas e nós vamos continuar caminhando com pressupostos importantes. E quais são esses pressupostos? Nós queremos ser instrumentos de proclamação de vida, não de contágio. Então, alguns irmãos estão percebendo aí a grande confusão havendo se deve ou não abrir igreja. Meus irmãos, o pressuposto importante, nós queremos ser instrumentos de proclamação de vida e vida em Jesus, não de contágio. Então, constantemente nós estamos antenados nisso para tomar decisões em que viabilize justamente isso, ok? Nós vamos ser sensíveis às particularidades da doença envolvidas nessa epidemia. O rápido contágio, como ela se alastra, nós ficamos até meio tolhidos com relação às nossas manifestações de amor, de afeto, mas pelas características da doença, é o que nós precisamos fazer agora por um tempo. Quanto tempo? Nós não sabemos, ok? E nós vamos crescer na prática criativa dos inegociáveis da palavra de Deus. Hoje eu fiquei pensando bastante como é que a gente pode crescer em comunhão usando um canal como esse, não é? Então eu estou vendo o pessoal fazendo comentário, né? O Nestor mandou um ó glória, irmãos falando amém, Lourdes, Ronaldo, Camila, amém, aleluia, amém. E como é que a gente pode crescer nessa interação, né? Talvez amanhã na escola dominical tentar bolar alguma forma pelo canal do YouTube da gente responder perguntas e tentar manter algum tipo de interação. Eu sei que é só a minha voz que dá para ouvir, mas dá para ler a pergunta uns dos outros e assim a gente interagir. E precisamos crescer nisso. Crescer na prática criativa dos inegociáveis da palavra de Deus. Nós somos Igreja do Senhor Jesus Cristo, salvos por Ele, e temos um caminho pela frente aí. Então esses são alguns dos pensamentos que hoje eu estava escrevendo sobre essa experiência aí do isolamento social, imaginando como isso deve afetar cada um dos irmãos, uns menos, uns mais, mas de qualquer maneira um desafio que nós temos pela frente, como nós vamos nos reinventar para seguir unidos, seguirmos organizados, olhando para Jesus e cumprindo nossa missão. Como é que nós vamos interagir? Eu tenho visto visitantes chegando, né? Talvez você aí, membro da Igreja Batista Maranata, vá clicar num visitante, adicioná-lo, chamar para uma conversa, chamar para uma ligação, quem sabe, né? Então se você está aí assistindo a nossa live, algum membro da Igreja Batista Maranata ali aborde, né? Essa vai ser a maneira como nós queremos conhecer você e saber como nós podemos servi-lo. E assim nós vamos crescendo como Igreja do Senhor Jesus Cristo, proclamando a glória do Senhor para a glória do Senhor. Amém? Eu espero que de alguma maneira isso seja útil para ajudar você a pôr em palavras o que nós temos experimentado nesse isolamento social, como nós vamos aproveitar aquilo que isso nos ensina, tanto nas condições normais ou comuns, né? Como nós nos distanciamos de pessoas e agora nós estamos vendo o preço disso. Então vamos continuar crescendo como igreja. Então, louvado seja o Senhor, eu espero que você tenha um bom restante de noite. Não se esqueça, amanhã às 10 da manhã nós vamos estar juntos, agora não no Facebook, mas no canal do YouTube, para a gente ter a nossa escola bíblica dominical, e nós vamos olhar para aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca de provações, tá bom? Então, um abraço a todos, um abraço Elizabeth Bittencourt, Viviane Garcia, Josefa, Cristiane, grande Sérgio Moraes, Sérgio do Surf, certo? Vânia Moura, valeu Dimas, Rodrigo, Eudinete, Matias, Deus abençoe Helena, Carlos, Pati, Zilson, Maria Matos, Deus abençoe você ricamente, você e sua família, Cláudio, e assim nós seguimos como igreja, e dando as boas-vindas aí para os nossos visitantes que estão nos acompanhando nessa jornada aí. Deus abençoe Marli, Zé, Audrey, Arthur, Deus abençoe, louvado seja o Senhor, boa noite Lana, João, e é isso aí, estamos encerrando a nossa palavra de hoje. Compartilhe, vamos seguir orando, Deus abençoe.